vou abrir um parênteses antes para poder explicar que existem dois tipos de ações, tá? Uma das ações que entraram, que a maioria dos advogados entrava, pedia os valores de volta, tá? Isso não era possível por quê? Imagine o seguinte, não tem como pedir o valor de volta porque o Robson comprou o imóvel do Silvio. O Itaú, tá? Vamos usar o Santander aqui já para aproveitar. O Santander foi lá e deu os 500 mil para o Silvio. Deixei de pagar o Santander. Aí eu vou lá e falo, olha, na justiça falo, quero meu dinheiro de volta. Para devolver o dinheiro de volta, o Santander tem que pegar o dinheiro do Silvio de volta. Isso não é possível. Então a justiça fala, olha, não é possível. No regime jurídico de alienação fiduciária, a rescisão contratual, porque são três partes. E uma parte entrou, saiu, tornou perfeito e acabado. Então essa decisão chegou lá na STJ, a STJ falou, não pode. Aí veio uma ação que é da indenização, tá? Que existe o sobejo, tá? O sobejo que a gente fala é aquilo que sobra da venda no segundo leilão. Então, a lei fala o seguinte: se no segundo leilão o imóvel for arrematado acima do valor da dívida, aquilo que sobrar, o banco tem 5 dias para devolver. Então, vamos lá. O imóvel foi vendido por 300 mil no segundo leilão, a dívida era 200, o banco tem 5 dias para devolver 100. Entretanto, a lei falava o seguinte: se no segundo leilão o lance ofertado for menor que o valor da dívida, o banco pode adjudicar o imóvel para ele e fica desobrigado a devolver qualquer valor. Aí é que entrou a questão de falar o seguinte: peraí, devo 100 mil para o banco. O banco pegou um imóvel de 1 milhão. Isso é justo? Isso está certo? Tá? E por muito tempo veio funcionando dessa maneira, tá? Em 2012, mais ou menos, tá? Eu arrematei um imóvel junto com um sócio meu, Clécio, por 100 mil. O imóvel valia 600 mil. E esse imóvel foi desfeito na justiça. E o desembargador, na fundamentação, ele falou: olha, é inconcebível admitir isso porque gera enriquecimento sem causa. Então ele veio e deu uma baita de uma fundamentação nesse sentido, que não pode, gera enriquecimento sem causa, deveria se arrematar pelo no mínimo 50%. E aí ele veio com essa fundamentação. E isso me deu uma ideia. Eu falei, puxa, realmente gera enriquecimento sem causa. No caso do banco também gera enriquecimento sem causa. E aí nós começamos a ajuizar esse tipo de ação, falando na seguinte fundamentação: olha, se o banco leva para o seu patrimônio imóvel de 1 milhão e o mutuário só deve 100 mil, ele está levando 900 mil a mais. Ok, começamos a entrar com esse tipo de ação, tá? E esse tipo de ação começou a ter um efetivo ganho de causa a partir mais ou menos de 2017, 2018, tá? Até que vieram algumas decisões do STJ, uma inclusive que o Silvio havia me enviado, que neste caso a quarta turma julgou improcedente esse tipo de ação, né? Falou que não, o banco estaria desobrigado segundo o texto da lei. Neste caso, comentei possível que eu tenho decisões do STJ da segunda turma que falam o contrário. Então, o que, que acontece? O STJ, a segunda turma, fala o seguinte: olha, se o banco pega para si o imóvel e esse imóvel vale mais do que o valor da dívida, ele é obrigado a indenizar ao mutuário pela diferença entre o valor de mercado do imóvel e o valor da dívida, assim como é no processo judicial. No judicial, na execução judicial, há essa espécie, a previsão legal. Se eu adjudicar imóvel numa execução judicial, eu tenho que depositar a diferença entre o valor da avaliação e o valor da dívida. E isso foi trazido para o extrajudicial. Então, nós temos uma certa divisão em todos os cantos do país, nós temos ações ganha em todos os cantos do país, e temos essa divisão no STJ, onde a segunda turma julga de forma favorável e a quarta turma julga de forma desfavorável. Então, assim, do meu ponto de vista, a tese é perfeita, porque há um enriquecimento sem causa. Os juízes que julgam de forma desfavorável, alguns falam o seguinte: olha,
E se o banco pegou um imóvel de 1 milhão e vendeu por 500 mil, por que ele é obrigado a devolver 900? Nós falamos o seguinte, olha, está na esfera jurídica dele, da vontade dele. Se ele vender por 200, ele está prejudicando o mutuário, ele que venda pelo valor de mercado ou não pega o imóvel, né? Ele poderia fazer um novo leilão e não adjudicar, mas ele escolheu fazer uma venda direta. Então, assim, toda essa tese que a gente desenvolveu foi no sentido de que o banco tem um enriquecimento sem causa, pega um valor a maior do que o valor da dívida. A gente acredita que logo vai haver um recurso que chama embargo de divergência no STJ. Com esse recurso de embargo de divergência, esse recurso vai para um órgão especial que vai pacificar o entendimento entre a segunda e a quarta turma do STJ, e aí o STJ vai falar uma língua só. Ou por um lado ou pelo outro, a gente acredita que os bancos vão ganhar esse tipo de causa, né? Mas pode ser que não, mas é o que a gente acredita pela força política. Mas hoje a gente tem muitas causas ganhas em todos os estados e por acaso a gente acredita que a gente tem um pouquinho de esperança, mas a gente acredita que os bancos irão prevalecer pela força política. Mas tem que se colocar bem essa diferenciação. Não é devolução dos valores pagos, e sim a indenização pela diferença do valor de mercado do imóvel pelo valor da dívida, tá? Então é uma tese bem interessante que a gente desenvolveu, tanto levando por analogia pela execução do Código de Processo Civil no processo judicial, mas também pelo enriquecimento sem causa, que também a gente levou por analogia dessa decisão que eu falei que a gente teve lá em 2012, e também o terceiro argumento é que a lei fala se houver lance inferior no segundo leilão. E como não há lance, então a justiça também entende que tem que se aplicar o Código de Processo Civil. Então é mais ou menos nesse sentido, Silvio. Existe uma divisão em todo o país de decisões, e essa decisão também está no STJ, e a gente acredita que daqui a algum tempo, 1 ano, 2 anos, isso vai se pacificar lá no STJ, pode ser por um lado ou pelo outro, mas a gente acredita muito na força política dos bancos.